E aí eu lembro que ela contou que estava grávida, foi aquela alegria, inclusive aquela alegria geral, né? Que a equipe, graças a Deus, lá de trabalho é bem unida, bem animada, ela é muito querida também. Todo mundo participava muito, estava todo mundo grávido com ela ali junto. Diz que tinha havido alguma intercorrência durante o trabalho de parto, né? E que eles estavam no hospital. E realmente aquilo ali foi um choque, né? Porque ninguém esperava, né? E aí a gente entrou em oração e ficou ali aguardando, não conseguia falar com ninguém. Aí eu acho que depois de um tempo, outra colega minha de trabalho me ligou para falar. Eu lembro quando eu recebi a notícia, né, de que Ian havia nascido, mas estava no hospital, né? Eu me lembro que Cleison colocou no grupo lá da igreja, pedindo oração. Eu não lembro bem como eu recebi a notícia de que Ian havia partido, né, para o Senhor, mas foi algo que pegou todos nós de surpresa. E aí eu recebi uma ligação da própria Bruna pedindo para eu fazer o velório, né? Como eu era o pastor deles. E eu, claro, disse que faria, mas aquilo foi bem difícil para mim. E quando cheguei lá, eu vi que os médicos olhavam para mim de uma forma diferente. Então eu já comecei a perceber que o clima não estava bom. Aí quando fui entrando, tive a surpresa de ver Bruna sentada na cadeira de rodas. Essa cena não me sai da cabeça. Ela de costas, segurando o Ian nos braços. Então eu tive um ânimo assim, sabe? Aquela energia, caramba, ele melhorou. Só pode ser isso. Então mudou assim completamente meu ânimo, aí eu fui feliz. Quando eu olhei que vi que ele estava já sem cor, imóvel, todo durinho, aí pronto, aí eu desabei. Aí eu não consegui dizer mais nada. Deus fala conosco e nos diz: eu entendo, eu dei o meu próprio filho para morrer por vocês. Eu fiz algo muito maior. E essa certeza me alentava, porque eu pensava, se Deus, que é perfeito, justo, santo, eterno, Ele faz um sacrifício desse, Ele sente essa dor por causa de um propósito maior, eu tenho que encontrar propósito nessa minha dor. E nós fomos seguindo e os dias foram passando. E logo no mês seguinte, Ian faleceu em março, faleceu em março. Em maio eu já me descobri grávida, foi sem querer, assim, não foi planejado, logicamente. Mas eu estava grávida e tive um aborto bem inicial. Assim que eu descobri, com poucos dias eu já tive essa perda. Acredito que até por causa do corpo ainda sem estar pronto para receber uma nova vida ali. E tive essa perda. E os dias se seguiram, se passaram, e eu fui buscando no Senhor a minha fortaleza. E tinha dias que eu não queria fazer nada, tinha dias que eu só queria ficar presa com as minhas próprias ideias, meus pensamentos e emoções. Mas durante esse processo, o Senhor foi, de algum modo, falando ao meu coração, e eu entendo que foi Ele mesmo que falou. E Ele dizia algo para mim que era: aproveita esse tempo que você tem para me buscar e me conhecer. Porque eu estava tendo ali uma licença, maternidade, eu tive direito a isso, e eu não tinha um bebê para cuidar durante essa licença. E tinha dias que isso me causava muito... Eu queria voltar a trabalhar, ficava na dúvida se voltava antes ou não. Mas Deus foi me mostrando que era tempo de mergulhar. Era tempo de buscar, era tempo de ir além. Era tempo de conhecer mais a Deus, conhecer Deus face a face, conhecer a Deus de perto.
E assim eu fui, e eu tive momentos com o Senhor muito especiais. Eu acredito que em nenhuma fase da minha vida eu tive experiências tão especiais. Eu não poderia contar todas elas aqui, porque a gente não teria tempo para isso. Mas foram dias especiais, e os dias que eu passava com o Senhor, as tardes que eu passava no meu quarto, quando as meninas estavam na escola, que aí eu ficava só, e essas tardes que eu passava com Ele, eu me sentia de fato preenchida por Deus, eu me sentia refeita, eu me sentia completa, eu me sentia plena. Era como se aquele vazio que meu filho tinha deixado, a perda dele tinha deixado, fosse totalmente preenchido, e fosse preenchido de uma forma plena. Eu não sentia que estava faltando um pedaço, eu sentia que eu estava preenchida. E nesse momento eu entendi o sentido que muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente ouve pessoas falando. Nós no meio cristão falamos muito isso, que a alegria do Senhor é a nossa força, que Deus é o suficiente, que Ele basta. Mas nós só sabemos experimentar isso quando vivemos de fato algo que nos tira o chão, algo que tira toda a nossa estrutura. E aí a gente precisa mergulhar em Deus. Ou a gente faz isso, ou a gente é levado pelas circunstâncias. Então eu experimentei isso de uma forma como nunca antes tinha acontecido. E esse período com Deus, eu me sentia levada no colo por Ele mesmo. E eu posso dizer a qualquer pessoa que esteja enfrentando uma dificuldade, seja ela qual for, nem todas as crises vão ser da mesma forma como eu vivi. Cada um tem suas crises, cada um tem seus problemas. O meu não é maior nem menor do que o de vocês, ou que vocês possam ter enfrentado ou estar enfrentando. Mas eu posso dizer que em Cristo e nessa intimidade, nessa busca, nesse andar lado a lado junto com Ele, nós temos vida plena, nós temos abundância de paz, embora as circunstâncias sejam totalmente contrárias. Mas nós experimentamos de fato essa paz que só Ele pode fazer, pode nos dar, só Ele pode fazer transbordar em nosso coração. E durante esse período eu engravidei novamente, isso aí já foram, eu acho que foi setembro de 2017, 6 meses após a perda dele, eu engravidei. E ali eu achei que de fato eu ia ter um outro filho. Eu estava querendo muito ter esse filho, eu queria muito. Na minha cabeça eu sabia que ele não ia substituir meu filho que partiu. Eu sempre soube disso. Não era questão de substituir, mas eu queria um bebê para aquele quarto que eu tinha preparado, eu queria um bebê para os meus braços, eu queria. E eu achei que ia ser ali. E aí, do mesmo modo como tinha acontecido em maio, eu tive um aborto inicial também, uma perda bem inicial. Poucos dias depois de descobrir que estava grávida, comecei a sangrar e ele teve aquele aborto espontâneo que eu nem precisei ficar hospitalizada, foi algo bem, bem natural. E ali, quando isso aconteceu, eu precisei mergulhar mais e mais no Senhor, porque aí minha mente começou a ficar confusa. Eu comecei a pensar, por que está acontecendo isso? O que Deus quer de mim? Por que meus bebês estão morrendo? E Deus me acalentou e me aninhou mais uma vez com essa canção. E eu trouxe essas canções hoje porque muitas vezes a gente não consegue falar, muitas vezes a gente não consegue orar em situações de dificuldade, às vezes a gente só chora. E tantas vezes eu fiz isso, eu não conseguia falar nada, mas eu ouvia essas canções e essas canções ministravam o meu coração, mesmo que eu não conseguisse falar nada com meu Deus. E essa canção fala um pouco desse período, de como eu me senti envolvida pelos braços do Senhor, como de fato eu senti a presença de Deus e como Ele é tão real. E basta que a gente esteja aberto e disposto a abrir o nosso coração e buscar conhecê-lo de verdade. E essa canção Em Teus Braços fala sobre isso. Sobre como Deus cuida de nós e como Ele nos sustenta, ainda que a gente passe por vales e por desertos. Em Teus braços.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.